Belarus. Para o mundo somos uma terra incógnita, uma terra totalmente desconhecida. Rússia Branca é mais ou menos assim o nome do nosso país, só em inglês. Já Chernobyl todos conhecem, no entanto relacionam apenas a Ucrânia e a Rússia, onde ainda deveríamos contar a nossa história. Esse é o primeiro trecho do livro Vozes de Chernobyl, da escritora ucraniana Svetlana Alexievich. Ela, no seu livro, relata e conta, em forma de depoimento, alguns relatos das pessoas que passaram ou que tiveram parentes que sofreram com as consequências do desastre de Chernobyl. Para um contexto histórico, para se situar no contexto histórico, no dia 25 e 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, explodiu, pegou fogo. E com isso liberou altos índices de radiação, causando um dos maiores desastres nucleares da história, sendo esse o maior. E com isso, muitas pessoas sofreram drasticamente as consequências. E a Svetlana, nesse livro, ela conta pra gente alguns relatos das pessoas que tiveram, bombeiros que foram apagar o incêndio no dia da explosão, liquidadores, pessoas que iam pegar pedaços do reator na usina, relato de pessoas que tinham que tratar da questão da evacuação, até pessoas que faziam parte da política daquela época, que no caso era na antiga extinta União Soviética. A primeira parte do livro se chama Uma Solitária Voz Humana, e na minha opinião, durante o livro todo, esse é um dos relatos mais chocantes. A escritora ela não teve nenhuma pretensão de começar o livro da parte menos chocante para mais chocante. A primeira parte do livro é 35 páginas, só um relato de uma pessoa chamada Lyudmila. Eu vou deixar o nome dela aqui, porque eu não sei falar russo. Mas ela era a esposa de um bombeiro que foi combater o incêndio no dia que aconteceu, né? E ela conta detalhadamente o que aconteceu com ele, com a vida dela, detalhadamente. E o que mais choca é você perceber a angústia que ela passou. Resumidamente, ela conta que o esposo dela foi lá, combater o incêndio, né? E horas depois ele já foi encaminhado para o hospital. Nisso, ela chega lá no hospital sem saber muito bem o que está acontecendo, e aí ela tenta de alguma forma descobrir o que aconteceu, e ela burla a segurança do hospital porque não podia entrar, porque as pessoas estavam contaminadas com radiação, mas ela queria muito ver o esposo dela e ela não estava nem aí, e ela nem tinha um conhecimento para saber que ela estava, com que ela estava lidando. Foi algo extremamente recente, não teve tempo nem de sequer, eu acho que o governo se pronunciar sobre o que tinha sido aquele acidente, o que ele teria causado. E aí nisso ela vai contando dia após dia, semana por semana, o que aconteceu com o esposo dela. E ela fala dos primeiros dias que ela via o corpo dele meio roxeado por causa da radiação, e aí ela ia cuidar dos ferimentos dele, das queimaduras dele. E aí depois de alguns dias, ele já começou a apresentar sinais de piora, porque a cada dia que passa, você não vai... Infelizmente, você lê o livro já esperando a desgraça acontecer, porque você sabe o que se espera. Porém, as pessoas, quando elas estão relatando, a impressão que a gente tem é que elas ainda não... A pessoa, quando ela está vivendo, ela não sabe o futuro, né? E ela vai falando que ela sempre criava nele o sentimento de esperança, de que ia ficar tudo bem. Os médicos falaram que não era pra ele se beijar, e tipo, ela não ligava pra nenhuma regra que qualquer médico falasse, ela não obedecia, ela simplesmente queria cuidar do esposo dela e ela amava muito ele. E ela cuida dele semana após semana e vai mostrando. Nas primeiras semanas, como eu falei, tratando dos ferimentos, logo em seguida ele começa a rejeitar alimento.
Depois de algumas semanas, ele começa com dificuldade de se comunicar, ele não consegue mais se comunicar, nem se locomover. Ela precisa ajudar ele para ele andar, para ir no banheiro, e isso ele vai muitas vezes no banheiro, segundo ela relata. Ela fala que ela cortou pedaços das unhas dela até sair sangue, porque ela não queria machucar ele e a pele dele estava tão sensível por causa da radiação que estava machucando com qualquer coisa que encostasse nele machucava e feria ele. Pedaços da pele grudavam na mão dela quando ela tentava segurar ele. E ela tinha um sentimento de cuidar dele, sabe? Embora seja uma situação desastrosa, apavorante, caótica, ela demonstrava, pelo menos no relato, que ela não queria transparecer para o esposo dela o estado real que ele estava. E aí, nisso, nas últimas semanas, ele já estava bem mais debilitado, bem mais debilitado mesmo. Já os ossos dele, ela disse que os ossos dele dançavam no corpo, saíam da carne e ele não conseguia mais ingerir nada. E aí ela vai pro enterro de uma pessoa que ela conheceu e aí depois de um tempo ligam pra ela falando que ele faleceu, infelizmente. Que ele morreu chamando por ela. E aí nisso acontece o enterro, né? Ele é enterrado rapidamente porque, enfim, as pessoas que estavam no hospital, acho que a sensação que habitava lá é que todas as pessoas que estavam no hospital já sabiam que ele ia falecer e também sabiam que estavam sendo contaminadas, porque até eu li em alguma parte do trecho que uma pessoa fala pra ela: você não deve se esquecer de que isso que está na sua frente não é mais o seu marido, a pessoa que você ama, mas é um elemento radioativo com alto poder de contaminação. Não seja suicida. E essa pessoa fala isso pra ela e ela continua ignorando. Ela só quer cuidar do esposo dela. Mas infelizmente ele veio a falecer. E outro fator é que ela estava grávida. Ela estava grávida e ela não contou isso para os médicos. Os médicos descobriram só depois que ela estava grávida. E logo em seguida que ela enterrou o marido dela, que ela mal teve tempo de se despedir dele direito, porque foi tudo muito rápido, mal teve tempo de, enfim, preparar a mente dela para o que estava acontecendo. Alguns tempos depois ela teve o filho dela e infelizmente o filho dela também veio a falecer depois de 4 horas, porque por causa do alto contato com a radiação, né, que o esposo dela tinha, ele nasceu com problemas graves e infelizmente vai falecer. E tem outro detalhe que, para indignar ainda mais, é que ela relata que não queriam entregar o filho dela para ser enterrado. Queriam usar o filho dela, o feto que ela teve, que morreu, para estudo. Não queriam entregar para ela. E nisso ela relata que ela ficou com muita raiva do que chamavam de ciência, sabe? Tipo, para ela a ciência em si, né? Ciência que eu falo, mas no caso das pessoas, ela se refere à ciência. Mas ela fala que tirou tudo dela. E é muito triste saber, tipo, você vê essa parte assim, que ela fala que ela ainda sonha com o filho dela grande, encontrando com o esposo dela. E ela fala que ela fica muito sozinha, imaginando toda a realidade que ela poderia ter vivido, mas que infelizmente o acidente de Chernobyl tirou da vida da Ludmilla. E também, né, de outras pessoas que estavam ao redor ali no hospital, cuidando de todas essas pessoas que estavam feridas por causa que foram combater o incêndio sem nenhum equipamento, infelizmente. Até a própria irmã do esposo dela, que foi tentar fazer um transplante de medula, quando ele ainda estava vivo, foi tentar fazer um transplante de medula e infelizmente também ficou inválida, segundo o próprio relato. E aí isso, é um relato bem triste, é um relato bem chocante. Eu precisei ler ele durante dias para poder assimilar tudo que estava se passando, e eu recomendo também a gente ler devagar, porque você entende, você se inteira melhor das coisas por partes.